Meu irmão e minha irmã, paz e bem. Para esse nosso encontro de segunda-feira, como sempre, a gente traz uma breve reflexão e a gente procura fazer com que a reflexão do domingo seguinte, que a gente quer justamente isso, né? Prepararmos-nos para a celebração do próximo domingo, que seja uma preparação boa, que cada pessoa chegue à celebração tendo dado uma olhada, né, vamos dizer assim, passado os olhos, pelo menos, nos textos que serão proclamados, mas um texto ou outro, sobretudo o Evangelho, que a gente se detenha sobre ele, que a gente possa fazer com que o nosso coração seja uma terra boa, preparada para isso. Por exemplo, ontem nós celebramos, no 26º domingo, a beleza que é a gente ser advertido contra a nossa indiferença. O perigo que é a gente ficar apegado aos bens desse mundo, de tal maneira que a gente se torna insensível ao sofrimento dos outros. Ou pior ainda, que a gente passe a se aproveitar do trabalho, da vida dos outros, em nosso favor, em favor do nosso grupo. E aí a gente às vezes até utiliza a linguagem religiosa e tudo a nosso favor, fechando o coração para o outro. Amós, quando denuncia isso, e Jesus, quando deixa claro o perigo das riquezas, não é para a gente não se enganar. No próximo domingo, e aí a gente começa a se encaminhar para o final do ano litúrgico, né, final do chamado tempo comum, e aí a gente vai ouvir falando a respeito do reino de Deus que se parece com um grão de mostarda. Pois é, vou deixar aqui, como sempre faço, o material dos deonianos. Mas é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Já faz algum tempo, quer dizer, uns 2 anos pelo menos, que eu trago a cada segunda-feira o comentário dos padres deonianos, que é um material excelente para nos prepararmos para a celebração da Eucaristia, sobretudo, mas onde não é a celebração da missa, pelo menos a liturgia da palavra, que é a mesa pela qual Deus nos orienta, mas sobretudo nos alimenta. Ele convive conosco, ele nos diz a sua palavra, ele abre o seu coração e pede que a gente esteja com o coração aberto para ele. Mas então, qual a intenção desse vídeo de hoje? E gostaria que você, fazendo a gentileza, vá até o final, não vamos demorar muito, é sempre de 6 a 7 minutos as nossas reflexões, mas eu gostaria de ficar um pouco nessa explicação, porque já fiz isso uma certa vez, mas eu gostaria de descer a alguns pormenores. Que é o seguinte, antes de mais nada, não sei se eu já contei aqui no canal, mas uma história de uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, conhecem o poema, né? Mas eles, às vezes se fala sobre isso, sobre a liturgia, mas eu gostaria de aplicar esse pequeno caos, né, a respeito desse material que eu posto sempre, que é o seguinte, as pessoas passavam perto dessa pedra, né, e chutavam para lá, chutavam para cá, mas um certo dia a pessoa falou, bom, deixa eu ver o que é isso, afinal de contas, e lavou, cuidou, e essa pedra não era uma simples pedra, ou era uma pedra preciosa que estava recoberta com lama, e, bom, disse isso com relação a muita coisa que acontece na vida, também com relação à liturgia, mas eu gostaria de dizer com relação a esse material que posto. É um texto mais ou menos longo, por quê? A cada domingo, o que é trazido para nós? Aqui a gente vê, olha, tem a introdução, e que só essa introdução, se você, por exemplo, é comentarista, ou se você vai se preparar para a liturgia e não tem tempo para, vamos dizer assim, investir todo, né, elemento por elemento daqui do material, só essa introdução já nos ajuda muito. Mas vamos lá. Além dos textos, para cada texto bíblico, além dessa introdução, para cada texto bíblico há um comentário muito bom que faz com que a gente perceba o ambiente em que surgiu aquele texto, a gente chama de perícope, né, aquela passagem que é proclamada, aí traz, além do ambiente, a mensagem e uma atualização. Para cada um dos textos, menos do Salmo. O Salmo não tem essa consideração, não é tratado dessa forma, como normalmente não é, sabe? Os materiais de liturgia que a gente vê por aí, normalmente falam das leituras que são proclamadas, mas não falam propriamente do Salmo que é cantado. Aqui, só lembrando, né, a cada quarta-feira a gente traz uma breve reflexão e uma proposta de melodia para o Salmo responsorial da celebração seguinte. Mas vejam, aquilo que é feito para cada leitura
é feito também para o Evangelho e, sobretudo, para o Evangelho. Então, uma dica que daria é o seguinte: se você não tem tempo para se dedicar a cada uma das leituras, faça a experiência de ler a introdução e ir até o texto do Evangelho. Aí você vai ler a interpretação que é dada, né, o ambiente, a mensagem que é trazida e a atualização. E depois, segundo o esquema, o roteiro, a estrutura que os padres deonianos utilizam, são dadas algumas sugestões práticas. Dê uma olhada. Até mesmo para padres, né? Há uma sugestão de que oração eucarística seria mais adaptada de acordo com a liturgia da palavra. Enfim, quer dizer, é um texto riquíssimo. Por que eu digo isso? Para que você faça a experiência, dê uma olhada, e é uma forma de você se engajar. Eu pediria que você também, aqui nos comentários, nessa área abaixo do vídeo, sempre tem aqui, e no YouTube ele é feito assim, né? Você participa fazendo um comentário, uma sugestão, uma crítica, que seja positiva, né? Tudo bem, né? A gente está aqui aberto desde que essa comunidade virtual, essa é a intenção do canal, né? Que se transforme numa comunidade virtual, a gente vá crescendo juntos. Tem aqui, por exemplo, faz anos que eu utilizo esse texto, que é Espírito e Mensagem da Liturgia Dominical, do John Cummings. Material excelente, entre outros. Mas o que é importante? O importante é que, a partir desse cuidado que nós temos pela liturgia, se você participa, tanto melhor. Mas se você não participa, não tem importância nesse sentido. Quer dizer, que você vai descobrindo a beleza de que cada leitura, cada texto é muito bem pensado liturgicamente para que a gente cresça na fé, mas também no serviço. E é esse o sentido da celebração nossa, né? Quando se fala do reino de Deus parecido com um grão de mostarda, é que ele vá crescendo, tome conta da nossa vida, trazendo mais vida, a própria vida de Deus que está em nós, mas que nos faça transbordar essa vida para os nossos irmãos, nossas irmãs. É o serviço de que fala, né, o Evangelho. E que a gente se sinta feliz e bem em fazer isso, e encontre sentido para a nossa vida. Mas aqui embaixo, comente algo, a gente espera que você compartilhe com alguém, se não é inscrito, se inscreva, e para não ir muito além daquilo que eu falei, né, de 6 a 7 minutos, nós chegamos aos 8 minutos. Carinhoso abraço, fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.